Graça e paz de Cristo, seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito foi dirigido pelo Espírito Santo ao nosso coração e o propósito dessa série é ler, meditar, estudar e conhecer as revelações para o nosso relacionamento com Deus através dos Salmos. O livro de Salmos é formado por 150 salmos. Ele não é dividido por capítulos. Você está vendo na tela Salmos capítulo 38, porque estou usando uma Bíblia digital que coloca que cada salmo é um capítulo. Mas o livro de Salmos ele não tem capítulos porque ele é um livro que cada salmo é independente um do outro. Quando você lê outros livros da Bíblia, um capítulo tem conexão com o outro. Para você entender o que vem antes, você lê o capítulo anterior. E para você entender o que vem depois, você lê o capítulo seguinte. Mas o livro de Salmos não é assim. Cada salmo foi escrito por uma pessoa que passou por uma experiência e que dessa experiência fez uma oração e se transformou num salmo, criou um louvor e virou um salmo, passou por um momento de dificuldade e virou um salmo, ou enfrentou uma situação de pecado e confessou o pecado a Deus e pediu que Deus o limpasse e escreveu um salmo. Então, o livro de Salmos é um livro muito pessoal, muito individual. A pessoa escreveu o salmo expressando o momento que estava passando na vida e a sua experiência com Deus foi colocada por meio de uma composição. Então, nos Salmos, nós temos orações, louvores, lamentações, súplicas, ações de graça, que são agradecimentos a Deus, pedidos a respeito de situações específicas, como cura de doenças. Você vê alguns salmos em que existe esse pedido. Existe também salmos que são confissão de pecados, como por exemplo o Salmo 73, em que Asaf, que é o autor do Salmo 73, confessa que olhou para os ímpios e teve inveja dos pecadores. E aí ele entrou no templo e ele diz assim: quando eu entrei no templo, eu entendi que eles passam e depois não são mais. Ele chegou à conclusão de que os ímpios podem ter muitas coisas nessa vida, mas aqueles que não se achegam a Deus, quando morrem, eles partem e já não têm mais a chance de terem a vida eterna, o relacionamento para sempre com Deus. Você vê o Salmo 13, em que o rei Davi, que escreveu, ele fala: até quando o Senhor se esquecerá de mim? Até quando eu clamarei e o Senhor não me ouvirá? Você tem o Salmo 42, que foi escrito pelos filhos de Coré, onde eles falam assim: por que está abatida, ó minha alma? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Então, é um salmo que fala de um momento de abatimento, mas que ainda tem esperança no Senhor. Você tem o Salmo 19, que fala: os céus declaram a glória de Deus. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite faz declaração a outra noite. O sol amanhece e brilha e revela toda a sua força para todas as pessoas até o seu deitar, que é um salmo que fala a respeito da grandeza, da glória de Deus por meio da contemplação dos céus. Você tem o Salmo 90, que fala: a nossa vida é de 70 anos, e se alguns chegam pela sua força até os 80, a grande maioria dos seus dias é enfado e cansaço. Então, ensina-me, Senhor, a contar os dias, de maneira a alcançar um coração
sábio, que é um salmo, o 90, que fala sobre um pedido a Deus para receber inteligência, sabedoria para tomar decisões que vão fazer a vida ter sentido. Então, em cada salmo, nós temos experiências com Deus, e o Salmo 38 é um salmo que pede a Deus para que, na justiça dele, ele não repreenda a ele na sua ira. Quando nós cometemos pecados, nós sabemos que Deus, ele faz com que o pecado seja pago. Toda vez que você faz o bem, você recebe o bem de Deus. E quando você pratica o mal, você recebe o castigo, você recebe a correção, você recebe o mal que você praticou. Trata-se da lei da semeadura. No livro de Gálatas, que é uma carta que Paulo escreveu para o povo que morava na região da Galácia, quem nascia na região da Galácia era chamado de Gálata, né? E Paulo escreveu uma carta no Novo Testamento que era para os Gálatas. E ele escreveu lá, no capítulo 6, no versículo 7, não erreis, ou seja, não errem. Deus não se deixa escarnecer. Ou seja, de Deus ninguém zomba. Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Então tudo que ele plantar, ele vai receber, ele vai colher. E Paulo fala para não cansarmos de fazer o bem, porque se nós continuarmos a praticar o bem, no tempo certo nós receberemos. Mas se praticamos o mal, também recebemos o castigo de Deus. Isso mesmo que você seja um cristão, que você siga a Deus com muita devoção, você vai receber o castigo por aquilo que você fizer de mal. E o Salmo 38 é um salmo em que se pede para Deus que não se corrija quando Deus estiver irado. Veja o que ele fala no versículo 1: Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. 2. Porque as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu. Versículo 3: Não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Então veja que nesses 3 versículos nós já vemos qual era a realidade que o salmista estava vivendo. Ele estava doente, ele estava cheio de enfermidades, ele estava cheio de doença e ele sabia que tinha feito alguma coisa e ele pede a Deus em oração para Deus tirar esse peso dessa doença que está sobre ele. Ele fala: não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Ele sabe que fez algo que desagradou a Deus e que, em razão desse pecado, ele estava com essa enfermidade. E ele pede para Deus ajudá-lo. Versículo 4: Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça. Como carga pesada são demais para as minhas forças. Ele cometeu tantos pecados, né? A iniquidade é o contrário de equidade. Equidade é justiça. Então, o iniquidade são injustiças. Ele confessa: as minhas iniquidades, as minhas injustiças ultrapassam a minha cabeça. Ou seja, na cabeça dele ele lembrava de muitas coisas erradas. Como uma carga pesada são demais para as minhas forças. 5. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Ele fala loucura, se você for no livro de Provérbios, no capítulo 1, no versículo 7, está escrito assim: o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, e o temor ao Senhor significa o extremo respeito ao Senhor. Então, e a segunda parte fala assim: mas os loucos desprezam a sabedoria. Então, no livro de Provérbios, nós temos o complemento de que quem não honra a Deus é louco.
E ele fala aqui no versículo 5: as minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Em outras palavras, porque eu deixei de ter a extrema honra a Deus, a extrema obediência a Deus. Por eu cometer o pecado, eu estou com meu corpo cheio de doenças e até cheirando mal. Versículo 6: estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia. 7: porque os meus lombos estão cheios de ardor e não há coisa sã na minha carne. 8: estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Então, aqui do versículo 1 ao 8, nós temos aqui a primeira parte desse salmo, em que ele fala a respeito da sua doença. Ele fala a respeito da condição de saúde que ele estava passando e que ele liga essa doença que estava até fazendo a carne dele cheirar mal. Nós não sabemos aqui que doença poderia ser, mas uma doença que deixou ele na cama, deixou ele com muitas dores. E ele lembra dos seus pecados e ele pede a Deus: tira essa carga, tira essa doença, porque me limpa do pecado. Agora, na segunda parte, versículo 9: Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. Então, agora que ele está sofrendo, ele fala: o meu desejo está na tua presença. O Senhor sabe que eu estou gemendo. 10: o meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou. Ou seja, ele não conseguia nem abrir os olhos para olhar para as coisas. Versículo 11: os meus amigos e os meus propíncos afastam-se da minha chaga, e os meus parentes se põem em distância. Então, amigos, propíncos, ou seja, os chegados, né? Os conhecidos, as pessoas próximas, né? Afastam-se da minha chaga, e os meus parentes se põem em distância. Ele estava cheirando tão mal, estava tão doente, que as pessoas começaram a se afastar dele. 12: também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal dizem coisas que danificam e imaginam astúcias todo dia. No 12: até os meus inimigos estão armando mais ciladas e ficam falando coisas ruins a meu respeito. E quando ele fala assim, imaginam astúcias todo dia, ele quer dizer, imaginam, projetam de repente a morte dele. O que é uma astúcia? Uma estratégia para enganar alguém, para levar essa pessoa para um caminho ruim, para um caminho do mal. Agora, no versículo 13, ele fala: mas eu, como surdo, não ouvia, e como mudo, não abria a boca. 14: assim eu sou como homem que não ouve, e em cuja boca não há reprovação. 15: porque em ti, Senhor, espero, tu, Senhor meu Deus, me ouvirás. Então, aqui no versículo 13, ele dá a resposta do 13 até o 15. Ele fala que eu fiquei quieto quando eu passei por essa situação dos meus inimigos estarem contra mim. Eu não falei nada. Eu fiquei ouvindo todo mundo falando: ah, ele está doente. Ele deve ter feito alguma coisa errada. Ele vai morrer. Mas eu fiquei como surdo. Eu não ouvia. E quando nós lemos esse versículo 13 até o 15, nós aprendemos uma coisa, que em momentos de tribulação na vida, as pessoas, aqui ele fala no versículo 11, que os amigos, os propíncos, que são os achegados, os parentes, se colocaram longe dele, e no 12 ele fala que os seus inimigos, os que buscavam a vida dele, ficavam preparando ciladas, armando mal, imaginando coisas ruins. E ele fala que diante dessa circunstância de todos estarem longe, mas os inimigos principalmente falando mal a respeito dele, ele preferiu fazer o quê? Aqui do versículo 13 até o 15: vou ficar quieto, vou fingir que não escuto,
porque se eu escutar o que eles estão falando, eu já estou sobrecarregado de dores. Eu vou ficar ainda com muito mais dor. Tem momentos na vida em que nós estamos passando por situações difíceis, em que as pessoas chegadas e os nossos inimigos crescem e falam ainda muito mais coisas ruins para nós. E nós precisamos prestar atenção nesse trecho, versículos 13, 14 e 15. Eu me faço como surdo, faço que não estou escutando. Porque se eu escuto e dou ouvidos a uma palavra negativa, eu vou ficar muito pior do que eu já estou. Aqui nessa parte do versículo 9 até o versículo 12, ele fala que a, a situação dele é a seguinte: o Senhor sabe qual o meu desejo. O desejo dele é receber a cura. Ele está dizendo: eu estou pedindo a cura e o perdão para Deus. E ele fala: o meu gemido não te é oculto. A parte final do versículo 9 ali no topo. Ele fala: o Senhor sabe que eu estou gemendo. O Senhor sabe que eu estou sofrendo por causa das coisas erradas que eu fiz. Versículo 10: o meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou. Ele está dizendo: eu estou muito doente. O meu coração dá voltas, nós podemos entender que ele estava com taquicardia, quando o coração bate mais forte. Ou quando ele estava com arritmia, quando o coração fica assim, fraco. O que ele está dizendo? O meu coração dá voltas. Nós podemos entender: o meu coração bate forte, depois fica mais fraco. Podemos entender também, quando ele fala o meu coração dá voltas, como o pensamento dele. Muitas vezes na Bíblia, a palavra coração significa sentimento, emoção. O meu coração está triste, o meu coração está alegre. Então, o meu coração dá voltas pode também significar o meu, os meus pensamentos ficam carregados de tristeza. O contexto anterior, do versículo 1 até o 8, ele fala: eu estou fraco, eu estou com o meu corpo cheirando mal, eu estou. Então ele devia estar o coração dando voltas, por que que eu estou assim? A minha carne cheira mal, eu estou fraco, eu estou na cama, eu estou cheio de doenças, o Senhor está me castigando e a lembrança dos pecados, as coisas erradas que ele fez. O meu coração dá voltas. Ah, eu fiz isso, eu fiz mais aquilo, a minha força me falta e até a luz dos meus olhos me deixou. Então ele fala: quando eu estou passando por tudo isso, eu vi as pessoas falando mal a meu respeito. E eu me fiz como surdo. Não ouvia o que eles falavam. Por quê? Versículo 15. Porque em ti, Senhor, espero. Tu, Senhor meu Deus, me ouvirás. Porque na hora em que eu estou doente, sendo, passando por dificuldades, todo mundo se afasta. E o único que me ouve é o Senhor. O único que me escuta é o Senhor. O único que tem resposta para a minha vida é o Senhor. Então, podemos dizer que na doença, na angústia, na tribulação, no sofrimento, todos nos deixam, mas o único que pode dar a solução é o Senhor, e ele faz muito bem o salmista aqui. A experiência que podemos tirar no nosso relacionamento com Deus, lendo esse salmo, é que até os nossos familiares podem nos abandonar quando o sofrimento é muito grande. E Jó é um exemplo muito claro disso. Se você ler o livro de Jó, você vê que Jó era um homem muito rico, que tinha muitas propriedades, ele tinha 10 filhos e ele era muito, muito abençoado. De repente, ele foi provado. Ele perdeu os filhos, perdeu as propriedades, e a Bíblia conta que, quando ele ficou doente a ponto de raspar a sua pele com caco, a mulher dele disse: abandona Deus e morre. E ele disse para a mulher dele: você está falando como uma louca, porque nós recebemos tantas bênçãos do Senhor e não receberíamos, não suportaríamos as dores, o sofrimento? A história de Jó mostra que ele permaneceu fiel e depois Deus restituiu tudo que ele tinha perdido, em dobro. Então o Senhor, ele sempre ouve, ele perdoa quando pecamos e ele nos ajuda a nos reerguermos
diante das tribulações, mesmo quando os parentes e os mais chegados, os amigos, os familiares se afastam. E muitas vezes nós temos que nos fazer de surdos para o julgamento que os outros fazem contra nós. Agora ele fala no versículo 16: Por que, dizia eu, ouve-me para que se não alegrem de mim? Quando escorrego o meu pé, eles se engrandecem contra mim. Ele está aqui falando, obviamente, né, dos inimigos dele. Os inimigos dele estavam realmente alegres de saberem que ele estava na cama. E ele fala assim: eu tenho que falar com Deus. Versículo 17: Porque estou prestes a cochear. Cochear significa desistir. A minha dor está constantemente perante mim. 18: Porque eu confessarei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Então ele está falando aqui: eu vou ser verdadeiro. Eu vou falar para Deus qual é o meu pecado. 19: Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se engrandecem. 20: Os que dão mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Veja que o salmista aqui nos mostra que ele fazia o bem, mas ele tinha inimigos. E isso nos ensina uma coisa: por mais que você faça o bem para as pessoas, tem pessoas que não vão gostar de você. Tem pessoas que, só pelo jeito que você anda, por aquilo que você fala, porque você tem graça e relacionamento com Deus, a pessoa vai odiar você sem motivo nenhum. A pessoa de repente está passando por uma angústia, por um problema, ela não confia em Deus e ela range os dentes contra você que confia em Deus. Ela não entende por que, mesmo com as suas dificuldades, você ainda se mantém firme com Deus. O salmista aqui mostra que, mesmo nessa doença, ele continuava com fé. Ele não perdeu a fé. Ele permaneceu firme com Deus. E muitas pessoas podem ter raiva de você e dizer por que ele não nega a Deus, não nega a Jesus, simplesmente não se entrega e simplesmente morre. Porque são pessoas más, pessoas que carregam a maldade no coração. E o salmista mostra que existem pessoas assim. O mundo tem pessoas assim. Você não deve ficar surpreso, você não deve ficar surpresa que existem pessoas querendo a sua ruína, o seu mal. Você deve saber, a Bíblia mostra que existem pessoas assim. Em todos os tempos, em todos os momentos, vão existir pessoas que vão odiar você. Em João, no capítulo 15, no versículo 18, Jesus explicou para os seus discípulos o seguinte: Não fiquem preocupados, porque se o mundo vos odeia, saibam que primeiro odiaram a mim. Se eles me amarem, eles vão amar vocês, mas se eles me odiarem, eles vão odiar vocês. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é seu, amaria vocês. Mas porque vocês não são do mundo, é por isso que o mundo vos odeia. Uma vez, falando a respeito dessa palavra, uma mulher começou a chorar e soluçar até. E ela disse: Eu estou cansada de passar por tantas pessoas que me odeiam. Elas me odeiam e eu sigo a Jesus e elas odeiam e falam: Por que você segue a Jesus? Então, nós falamos para ela que Jesus já tinha explicado isso para nós e que ela estava naquele era o ambiente de trabalho dela. Todas as pessoas com quem ela trabalhava não acreditavam em Deus e ela era a única no seu ambiente de trabalho que falava a respeito de Jesus. Muitas vezes você vai estar sozinho, muitas vezes você vai estar sozinha, sendo a única pessoa que traz a luz. Entenda que quando as pessoas estão sofrendo nessa vida e elas veem que você ainda carrega fé, que você ainda carrega esperança, elas querem matar você. Mas não julgue mal elas, elas não são seus inimigos. Na verdade,
elas são pessoas vazias, elas estão sofrendo muito e nós só podemos dar aquilo que nós temos. Então eles estão tão carregados de maldade que a única coisa que eles carregam é facas nos dentes e armas nas mãos para agredir, bater, violentar, ferir, machucar as pessoas à volta. Quando alguém xinga você, fere você, machuca você, essa pessoa precisa muito, muito, muito de Deus. E você precisa estar pronto, você precisa estar pronta para saber enfrentar esses desafios. Quando a pessoa estiver fazendo isso, entenda o processo que você está passando. Essas pessoas precisam muito de Deus. E porque eu estou carregando a luz, elas estão lutando contra o que eu carrego. Não é propriamente contra você, mas é contra o que você tem em você, que elas não conseguem carregar e não conseguem entender que enraivece a vida delas e faz com que elas lutem contra você. Então, ore e abençoe essas pessoas. Agora, a última parte. Não me desampares, Senhor meu Deus. Não te alongues de mim, ou seja, não fique longe de mim. 22. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, porque o Senhor é a minha salvação. Então, que você possa pedir a Deus que Ele não te desampare. Não me desampare, Senhor meu Deus, não te alongues de mim, ou seja, não fique longe de mim. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. O Senhor dá pressa para ajudar você, para ajudar a luta, seja qual ela for. Aqui no caso do salmista, no Salmo 38, a questão era a doença e os pecados. Deus limpa você dos pecados. A maior doença que podemos carregar é a doença que se chama pecado. O pecado, ele nos afasta de Deus. A Bíblia fala que Deus enviou Jesus para morrer numa cruz, porque só assim, com o sangue dele derramado na cruz, que nós poderíamos ser limpos e purificados do pecado. Quando você recebe Jesus e o perdão dos seus pecados, você se transforma, você se torna filho de Deus. E essa é a primeira bênção que você recebe quando você aceita Jesus. Você se torna filho de Deus. Por que que você se torna filho de Deus? Porque quando você aceita Jesus, os seus pecados são perdoados. Quando você aceita Jesus, o sangue que ele derramou na cruz alcança a sua vida e você é limpo do pecado. E, na verdade, ser limpo do pecado é a primeira bênção, a bênção número 1. Quando você é limpo do pecado, você recebe a bênção número 2. Você se torna amigo de Deus, você se torna filho de Deus. A terceira bênção é que você vira amigo de Jesus e ele passa a ser o nosso irmão mais velho. A quarta bênção, Jesus disse: Quem vem até mim, eu derramarei o meu espírito. Você recebe o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Existe o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. O Deus Pai mora no céu, o Deus Filho está à direita dele. Ele veio, morreu e voltou para ficar à direita, ouvindo e recebendo as nossas orações. E o Deus Espírito Santo ficou na terra, e ele mora em todos os que aceitaram Jesus. Então, quando você recebe Jesus, você tem o perdão dos pecados, depois, bênção número 1. Depois você recebe a amizade com Deus, a filiação de Deus, bênção número 2. Depois você se transforma como o irmão mais novo de Jesus. Jesus é o nosso irmão mais velho, bênção número 3. Junto com a bênção número 3, você recebe depois a bênção número 4, que é o Espírito Santo. Então você se torna totalmente ligado a Deus, ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. E aí a bênção número 5, você pode pedir perdão em razão dos seus pecados e o Espírito Santo vai levar até Jesus, que vai interceder por você diante de Deus Pai e você vai ser purificado. A bênção número 6, no final da vida, você vai morar no céu com Ele para sempre. Então, o convite que eu faço
é que você agora aceite a Jesus. Se você quer aceitar a Jesus, creia que Jesus é o Filho de Deus e que ele morreu na cruz para trazer salvação e perdão dos seus pecados. E faça uma oração. A Bíblia fala que aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus e que ele foi ressuscitado entre os mortos por Deus, pelo Espírito Santo, e confessa os seus pecados e aceita ele, recebe a salvação. Então faça essa declaração comigo. Declare em oração que você recebe ele. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e meu único Salvador. Escreve meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para me guiar aqui na terra até chegar ao céu. Amém. Com essa oração, você recebeu todas essas bênçãos que nós falamos. Agora você teve os seus pecados perdoados porque você recebeu ele como seu único Salvador. Você agora se tornou amigo de Deus, irmão mais novo de Jesus, e você pediu para ter o seu nome escrito no livro da vida, que é um livro que está no céu. Leia Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. Lá está escrito que aquele que nasce da água e nasce do Espírito recebe a eternidade. Está escrito no livro da vida. João, capítulo 3, versículo 5 fala isso. Então agora você precisa se batizar nas águas. João, capítulo 3, versículo 5 fala assim: aquele que nasce da água e do Espírito vai herdar o reino de Deus. Então, nascer da água significa ser batizado. Você vai ser batizado nas águas, que significa que os seus pecados ficam lá, nas águas. Você sai purificado, com todo o seu corpo lavado, para entregar 100% do seu corpo e da sua vida para Jesus, para Deus. E depois que você se batizou nas águas, você recebeu Jesus em oração, isso significa que você nasceu do Espírito. Isso é João, capítulo 3, versículo 5. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 5, Apocalipse é o último livro da Bíblia, fala que os que recebem Jesus são escritos no livro da vida. E o livro da vida é um livro que está no céu, onde estão os nomes dos que aceitaram Jesus. Então veja, João, capítulo 3, versículo 5 e Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. E depois que você se batizou, nasceu da água, nasceu do Espírito, porque recebeu e aceitou Jesus, você deve participar da ceia. A ceia é um momento em que a igreja, em comunhão, parte um pão e oferece um cálice com suco de uva, e o pão, partido por todos, representa o corpo de Jesus que foi morto por mim e por você. E o cálice representa o sangue de Jesus que nos limpa do pecado. Você pode participar da ceia depois de estar batizado e deve participar da ceia porque Jesus explicou a importância da ceia em João, capítulo 6, versículos 54 ao 57. Lá está escrito, Jesus falando, que a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida, porque a minha carne é a comida espiritual e o meu sangue é bebida espiritual. E todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida em mim, assim como eu tenho vida em meu Pai. O que Jesus estava explicando? Quando você participa da ceia, assim como Jesus e Deus são um só, você se torna um só com Jesus e automaticamente que Jesus é um só com o Pai, você fica ligado ao reino de Deus, você fica ligado ao Pai no seu espírito. Portanto, siga esse caminho, siga esse passo e entenda que na vida podem existir inimigos, pessoas que nos abandonam nas situações de doença, nas situações difíceis, mas que você seja como o salmista que escreveu o Salmo 38. Ele estava doente, ele estava lembrando dos seus pecados, mas ele estava pedindo perdão a Deus, estava pedindo a cura para Deus, estava se fazendo de surdo em relação às críticas ao que estavam falando contra ele. Não dê ouvidos às críticas. O próprio Jesus disse, como nós falamos em João 15:18,
Vocês não são do mundo. Então o mundo não ama vocês, porque vocês são meus. E o mundo ama apenas o que é dele. Mas porque vocês são meus, é por isso que o mundo odeia vocês. Então, entenda que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E a luz incomoda os que estão na escuridão. Vamos agradecer a Deus. Senhor, te agradecemos por essa palavra, pedimos que o Senhor esteja conosco. Abençoa a cada um de nós, derramando cada vez mais luz e cura. Cura as nossas chagas, que são os nossos pecados. Cura-nos da cobiça, da inveja, dos pensamentos de lascívia, malícia, adultério, pornografia, prostituição, dos enganos, da avareza. Meu Deus e meu Pai, glórias a Deus, da infidelidade, da mentira, da trapaça. Livra-nos, meu Deus e meu Pai, dos pensamentos maus, da crítica que fazemos de maneira injusta contra o nosso próximo, das fofocas, das difamações, de tantas coisas que correm em nosso coração que não são do Senhor, que nós erramos, a forma como nós olhamos, os lugares em que vamos, as mentiras que contamos para disfarçar os nossos erros, que tudo isso seja perdoado em nome de Jesus. Que o Senhor também nos ajude com relação à impaciência, perdoa a nossa ansiedade, porque a nossa ansiedade é a falta de confiança de que o Senhor está conosco. Perdoa quando não perdoamos o nosso próximo, porque disse alguma coisa para nós, porque não foi presente quando nós esperávamos que a pessoa estivesse ali. Nos ajuda a perdoar. Nos ajuda, Deus, a receber a tua graça para podermos andar na tua luz. Nos cura das doenças e nos faz ter luz e ver novamente a tua verdade em todo o tempo nessa terra, para no fim herdarmos o teu reino e estarmos com o Senhor para sempre. Assim agradecemos e oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.